Esse meu amigo acredita em Jesus Cristo? Sim, eu sou pastor evangélico da Assembleia de Deus, em Curitiba. É? Na rua Fernando de Noronha. Caramba, que bonito, amigo. Santana. Quanto tempo já, pastor? 44 anos. Vivi aí no mundo do tráfico, das drogas. Caramba. No mundo do crime, eu vulgo era bola 7. Eu fui levado 2 vezes pra ser fuzilado por um grupo de esquadrão da morte. O delegado me chamou eu pra delegacia e disse: só pode comprar o caixão do seu filho. O seu filho não tem mais jeito, o juiz, o promotor. Atualiza, com Antony Galvão. Essas pessoas que são abordadas na rua por alguns entrevistadores, que entrevistam ateus, entrevistam agnósticos, entrevistam crentes, pastores. Eu já coloquei aqui reações de entrevistas que fizeram para ateus e agnósticos, eu reajo aqui. Mas uma dessas entrevistas foi a um pastor que foi criminoso. Ele que diz, criminoso, ele participava de assalto, tráfico de droga, ou seja, destruiu pessoas, né? Famílias. E que ele precisou tomar choques e mais choques da polícia para revelar os crimes que ele cometeu, mas um dia ele se converteu, ele encontrou Jesus. Será que o corretivo dele para que ele pudesse se tornar uma pessoa de bem, um cidadão de bem, foi Jesus que fez ou foi a polícia? Vamos ouvir esse pastor. Eu vou estar reagindo ele aqui e eu vou dizer Esse o que meu eu amigo acho. acredita em Jesus Cristo? Sim, eu sou pastor evangélico da Assembleia de Deus, em Curitiba. É? Na rua Fernando de Noronha. Caramba, que bonito, amigo. Santana. Quanto tempo já, pastor? 44 anos. Vivi aí no mundo do tráfico, das drogas. Caramba, meu. No mundo do crime, eu vulgo era bola 7. Eu fui levado 2 vezes pra ser fuzilado por um grupo de esquadrão da morte. O delegado me chamou eu pra delegacia e disse: só pode comprar o caixão do seu filho. O seu filho não tem mais jeito, o juiz, o promotor. Sem esperança nenhuma. Nenhuma. Perdi minha mãe, muito garoto, né? Meu negócio era um 5,7, um 5,5. É uma infância bem difícil mesmo. Na minha época, que eu me converti no ano de 1982, que era aquela questão lá do pau de arara. Você era pendurado no pau de arara e tomando choque elétrico, pau de afogamento, amarrado, um pé e mão jogada na lagoa pra confessar os assaltos, pano enfiado na boca pra você não berrar, você não gritar, você entendeu? E você urinar e defecar no pau de arara. Você entendeu? Então quando eu vim pra Jesus, meu irmão, Jesus não me deu choque, não me espancou, entendeu? Transformador na vida do Senhor. Deus tinha um plano na minha vida. Com certeza. Então Deus tinha um plano na minha vida. Então eu abracei essa oportunidade. Sou casado hoje há 38 anos. Quantos filhos? Eu tenho 2 filhas. Já sou bisavô, porque eu tive um filho, né? Fora do casamento normal, naquele mundo lá fora. Tenho uma família. Hoje eu sento com os 2 genros, com as 2 filhas, com os netinhos. Almoço, jantamos. Hoje sou respeitado. Entro em qualquer repartição em Curitiba aí. Então eu louvo a Deus por isso aí. Testemunho lindo, meu amigo. Obrigado. E hoje qual é o seu propósito de vida? O meu propósito de vida hoje é proclamar o evangelho, né? Aquilo que eu recebi, aí eu tô passando também para frente aí. Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. Então estamos aí fazendo esse trabalho. Um conselho para a nova geração que esteja distante de Deus ou ainda não encontrou na vida, qual seria? O conselho que eu dou para essa geração nova que está aí, né? Essa juventude aí morrendo prematuramente. Que não honra pai, que não honra mãe. E a Bíblia diz: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Muitas vezes essas festas aí que regada a todo tipo de entorpecente e álcool não leva. Ficar distante dessas coisas. Não, distante. Jesus é o caminho. Jesus é o caminho e os pastores são os pedágios. Puta que pariu. Pronto. Palmas pra polícia, né? Se isso tudo aconteceu na vida dele, quem deu o corretivo pra ele não foi Jesus, foi a polícia. A polícia que fez ele entender que o mundo do crime não vale a pena. Ele falou aí. Choque elétrico, colocava no pau de arara antigamente, entendeu? Para confessar os crimes, tráficos de drogas, 157, 155, tudo isso ele falou. Aí depois encontrou Jesus. Que coisa linda, né? E Jesus que gosta de salvar e libertar ex-criminosos, né? Ex-bandidos, né? Agora a diferença aqui é que ele saiu do crime, segundo ele, mas ele foi com uma mentira. Será que é tão honesto assim? Mas, não sei, mas é o seguinte, cara. Eu tenho que dizer o seguinte.
Quando uma pessoa precisa de uma religião para se tornar uma pessoa de bem, uma pessoa honesta, na minha opinião, isso é uma opinião, é uma pessoa fraca mentalmente. Muito fraca mentalmente. E a religião vai servir de quê? Vai servir de um freio de mão. Não é Jesus, porque Jesus não está em lugar nenhum. Por que Jesus não libertou ele antes dele fazer os crimes, cometer os crimes e destruir alguém? Ou ele mesmo? Aí Jesus vai deixar ele cometer todos os crimes para depois libertar ele. Então Jesus libertou ele porque Jesus ele entra no livre-arbítrio da pessoa. Não foi ele que decidiu, não. Na verdade, quem decidiu, pelo que esse senhor falou aqui, esse pastor falou aqui, que não é nada contra o particular, espero que ele realmente seja um homem honesto, como ele diz hoje. E quem fez a libertação geral aqui foi a polícia. Tem muita gente que é assim, depois que toma um corretivo da polícia, aí vai para uma igreja dar testemunho. Mas enquanto a polícia não pega, enquanto a justiça não vai para cima e não consegue capturar, pronto. Continua fazendo os crimes. No caso dele aqui, ele precisou receber um corretivo muito grande e depois ele disse que ele foi liberto por Jesus. Aí Jesus agora deu salvação, está salvo, né? E as pessoas que ele destruiu? E as coisas que ele fez? Porque não existe nenhum criminoso que não tenha destruído alguém, de uma certa forma. Mas agora está com Jesus, porque Jesus ele salva criminoso. Inclusive que é uma contradição muito grande, cara, nisso aqui, que eu reagi a uma moça que estava fazendo uma ateia maravilhosa, Jaine, que está no canal Pilastra da Verdade, e esta moça, ela estava reagindo a um debate entre o chileno e um cristão. E o cristão falou uma besteira, um besteirol lá, de que quando alguém, um bandido, entra numa casa e destrói pessoas, violenta crianças, aquela coisa toda, que o cristão entende que aquela pessoa vai pagar o preço na eternidade, no inferno. Mas espera aí, depois eu pensei, e quando o criminoso se converte, ou vai para a igreja, se arrepende, aí, então, ou seja, uma contradição. Esse aqui, ele teve a libertação, ou seja, tudo que ele fez, segundo o que ele mesmo falou aqui, como se isso aqui fosse um troféu, né? Ah, mas Jesus me libertou e ele enche os pulmões para dizer que ele era um 171 não. Também, mas ele falou que ele era 157, 155 e que ele era traficante de drogas, que ele era o chamado bola 7, que era isso, que era aquilo. Só que chegou um momento que o pai dele foi na delegacia e a autoridade falou: o seu filho não tem jeito mais não. Seu filho vai ser fuzilado, vai morrer. Ele que falou que ele foi levado para ser fuzilado. Ou seja, aí ele encontrou Jesus, né? Ou seja, Jesus invadiu o livre-arbítrio dele e disse: não, você é meu, agora você vai fazer minha obra. E aí ele saiu. Ele saiu da boca do gato e foi para o bico do gavião. Igreja é a mesma coisa, Mas, se caso na religião fez ele se tornar uma pessoa de bem, então ele precisava de uma religião, coisa que eu não precisei, coisa que você que é ateu honesto nunca precisou disso. Coisa que você que é agnóstico honesto nunca precisou de uma religião. E tem uma coisa muito interessante que eu vou falar para vocês, o seguinte: todas as entrevistas que se fazem com ateus no meio da rua, você já viu algum ateu falar assim: eu fui criminoso, eu matei, eu roubei, eu trafiquei, e hoje eu me tornei racional, ateu, e eu hoje não faço nada disso? Não, cara. O ateu, que é ateu há muito tempo, deixou de acreditar nas besteiras. O único engano da vida dele talvez foi quando ele foi religioso, mas nunca teve intenção de prejudicar ninguém na vida. Você nunca vai encontrar um ateu dando testemunho que era ex-criminoso e depois se tornou, que era criminoso e se tornou um ex-criminoso e ateu. Outra coisa que eu quero falar para vocês aqui para encerrar esse vídeo, que aqui eu estou reagindo esse testemunho dele aqui, que engana muita gente também. Eu, Antônio Galvão, fui católico antes de ser protestante. Nunca roubei, nunca matei, nunca usei drogas, nunca trafiquei. Só conheço uma delegacia por fora, mas não por dentro. Nunca fiquei numa cela. Nunca
prejudiquei, eu nunca decepcionei meus pais. Não sou melhor do que ninguém, viu, gente? A gente tem defeitos, mas não para o ponto de crime. Depois que eu deixei de ser católico, eu me tornei protestante. Aí o que foi de errado que eu fiz foi me enganar pessoas sem saber que estava enganando e mentindo descaradamente, mas nada que fosse constatado como crime. Nunca ganhei um centavo, nunca pedi um centavo para pastorear a igreja, nem fazer nada dentro de igreja, nunca fiz isso. E continuava uma pessoa honesta na sociedade. Deixei de ser crente, religioso, me tornei ateu e continuo uma pessoa honesta. Eu não tenho esse Jesus. Eu não preciso desse Jesus para ser uma pessoa honesta. Ele falou que ele tem Jesus na vida dele, em que hoje ele entra, ele sai. Ainda bem que ele usou a religião como se fosse um freio de mão, né? A religião serviu de uma muleta para ele. Que estancou ele de fazer coisa que ele não deve fazer. Aí eu costumo até dizer, eu já falei até em podcast, em entrevista, né? Em podcast eu fui uma vez, mas em entrevistas que eu já fiz em lives com pessoas, eu falei que tem gente que não pode viver sem religião, senão apronta. Então este senhor está dizendo que se não fosse a religião na vida dele, que ele já tinha morrido, ele tinha aprontado mais ainda. Ou seja, é uma pessoa que precisou do placebo chamado Jesus, que Jesus não está em lugar nenhum, deixando claro, ele não tem Jesus nenhum, não tem Jesus para dar para ninguém, porque não existe isso, esse evangelho que ele prega é uma mentira romana, coitado, ele está enganado. Mas pelo menos ele continua enganado sem prejudicar ninguém. Agora está pregando mentira, ou seja, ele deixou de ser criminoso para ser mentiroso. Só isso, só mudou isso. Não é nada contra o particular, mas o que ele prega é uma farsa, não mentira. E o livro que ele prega mostra o Deus dele que destrói pessoas inocentes, né? Mata pessoas inocentes por conta de vingança. E ele é pastor, né? O pastor enche os pulmões para falar. Então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, já falei que a minha crítica aqui a este senhor não é o ser humano particular. Espero que ele continue, que seja essa pessoa que ele diz que é honesto, independente da crença mentirosa dele. Mas nenhum ser humano que queira fazer o bem, que seja uma pessoa do bem, precisa de uma religião, precisa de uma crença para frear a sua vida de fazer coisas erradas. Basta você ser uma pessoa racional e não querer estragar a sua vida nem a vida de ninguém. Então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, você não precisa desse Jesus porque ele não está em lugar nenhum. Você não precisa deste Deus porque ele não está em lugar nenhum. Você não precisa desta Bíblia porque é um livro qualquer, como qualquer outro, só que é um livro muito insano e mentiroso. Você não precisa de nada disso. Você só precisa ser uma pessoa honesta. E isso está aqui na sua cabeça, na sua mente. Se você quiser ser uma pessoa desonesta, você vai ser. E tem muitos criminosos que, não estou dizendo que é o caso desse aqui, talvez não seja o caso desses que não, mas tem muitos criminosos que saíram do crime e foram cometer crimes e estão cometendo crimes hoje na igreja, a mesma coisa. Tem muitos pedófilos que na igreja não deixaram de ser pedófilos. Vocês estão entendendo? Tem muitos ladrões que deixaram de roubar a mão armada, deixaram de fazer assalto, mas de uma certa forma estão assaltando de novo na igreja pessoas leigas e humildes, mentindo descaradamente para tomar dinheiro. Talvez não seja o caso desse senhor aqui, mas tem muitas pessoas. Então a religião você só muda de endereço. A mentira é só mudada de endereço. A diferença de quem está no mundo do crime, cometendo crime para vir para a religião, talvez ele deixe de cometer determinado crime dentro da religião, mas ele continua mentindo descaradamente, enganando ele e as pessoas. E esse senhor, ele acha que Jesus libertou ele, que coisa linda, maravilhosa, hein? O céu que vai ter de ex-criminosos. O céu primeiro que na Bíblia Jesus perdoou um ladrão na cruz, né? Na cruz. Ele perdoou, não precisou. Outra coisa, só falar assim, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Hoje mesmo entrará comigo no paraíso. E quem ele prejudicou lá atrás, que se lasque. Ou que se lascaram. Caramba, que merda, cara. Eu nunca precisei disso para ser um cara honesto e você não precisa de religião para ser um cara honesto. E se você estiver dentro de qualquer vertente religiosa, principalmente essa cristã mentirosa, você não é 100% uma pessoa honesta, na minha opinião. Porque você está mentindo para você e para as pessoas. Eu fico por aqui, mas eu volto, novos argumentos e novas indagações. E aqui, meu amigo, o pau quebra na casa de Noca. Não é nada contra o particular, porque eu não conheço, mas esse testemunho aqui só engole quem é trouxa. Atualiza, com Antony Galvão.